Galera, hoje a gente vai falar, primeiro, né, deixa eu falar, sejam bem-vindos, né, boa tarde aí para todo mundo, que vocês não estavam me escutando a hora que eu estava desejando boa tarde para vocês. O Tauan também falou, né, das minhas postagens, que está gostando das minhas postagens, eu fico bastante feliz aí, espero ajudar cada vez mais vocês, né, e hoje a aula a gente vai falar sobre montar, então a gente vai voltar àquela nossa série, né, que eu fiquei um tempinho afastada. Para deixar claro, eu estava afastada porque eu tive contato com quem teve Covid, mas aí eu fiz o exame, né, para até ter certeza se eu não estava mesmo, para não poder passar para os outros, e realmente meu teste deu negativo, então estamos aqui de volta no box para dar aula, certo? Então, hoje a aula vai ser sobre Ring Muscle Ups, né? Então a gente vai voltar naquela estrutura de montar um treino de movimentos ginásticos, especificamente hoje do Ring Muscle Up para alunos intermediários. Então, são alunos que, às vezes, por algum motivo, não conseguem ainda entrar ou não conseguem fazer extensão, está faltando lapidar algum movimento, ou eles já até fazem, só que estão entrando com alguns vícios. Então a gente tende a querer diminuir isso, certo? Então, se em algum momento aí vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa que vocês queiram me perguntar, ou se não estiver me ouvindo bem, se não conseguir enxergar o movimento bem, pode ir me falando aí que a gente vai repetindo, beleza? Se não estiver me escutando bem ou tiver algum barulho que estiver atrapalhando, alguma coisa vocês me falam, tá bom? Beleza, então vamos ao que interessa. Toda vez que eu vou montar uma aula, né, uma estrutura de um treino ginástico, primeira coisa que eu tenho que pensar é se essa aula é individual ou se essa aula é coletiva. Hoje eu vou ajudar vocês a montarem essas duas aulas, tá? Independente do movimento, tanto a gente sempre tem que olhar se é individual ou coletiva. Primeiro eu vou passar todos os estímulos individuais e depois eu vou passar os estímulos coletivos. Nath, o que seria uma aula individual? Por exemplo, personal, consultoria online, algum produto mais personalizado, tá? E aulas coletivas pode ser as aulas específicas de ginástica, pode ser workshop, pode ser aula do CrossFit, então a parte técnica da aula de CrossFit. Então tudo isso a gente pode tomar bastante cuidado na hora de montar o treino aí, tá bom? Então, primeira coisa que a gente vai pensar. Na estrutura de treino, independente se ela é, né, individual para personal ou para consultoria online, eu divido ela em 5. Primeiro, mobilidade. Depois, ativação. Depois, fortalecimento de core. Depois, educativos e rendimento. Então, mobilidade, eu vou trabalhar alguma mobilidade que hoje, por exemplo, especificamente pro Ring Muscle Up, vai ser necessário. Beleza? Depois, ativação. Ativação, eu vou trabalhar todas as ativações, então, estabilização, força específica do movimento, a gente vai trabalhar nessa parte, ok? E depois aí a gente vai pensar em fortalecimento de core. No fortalecimento de core, a gente tem que pensar para todos os movimentos, independente do movimento, eu tenho que fortalecer o core, perfeito? Então, o movimento sempre vem do centro para as extremidades, a gente vai mostrando para o nosso aluno que a força sempre deve vir do centro para as extremidades, ok? Beleza. Depois que a gente pensou no core, a gente vem para os educativos, que é direcionado para o movimento. Então, vamos supor, é para o movimento do Ring Muscle Up, então eu vou passar processos que vão educar o movimento dele para ele conquistar o Ring Muscle Up, perfeito? E o rendimento, que seria uma parte de colocar mais intensidade nos movimentos de educativo, por exemplo, tá bom? Então, divido sempre em 5 partes aí. Beleza. Então, no caso da mobilidade, o que eu devo levar em consideração? No caso da mobilidade, eu sempre tenho que levar em consideração a articulação envolvida, né? Então, por exemplo, no caso específico do Ring Muscle Up, quais articulações vocês acham que são as articulações envolvidas? Tá? Então me coloca aí. Por exemplo,
eu tenho que levar em consideração quais articulações são envolvidas por aquele movimento. Ah, se é punho, se é cotovelo, se é ombro, cintura escapular, todas as articulações. Nath, tem uma só, tem uma certa? Não, na verdade, sendo uma articulação que é envolvida pelo movimento, eu posso escolher qualquer uma, tá? O que vai me ajudar a escolher também isso é olhar a similaridade do movimento, tá bom? Então, o que é essa similaridade do movimento aí? O movimento é de puxar, ou ele é de empurrar, ou ele é de estabilização, ou isso vai ajudar a gente também a ver que músculo que a gente vai usar, que articulação que a gente vai usar na parte aí da mobilidade, tá bom? Então, especificamente aí para o movimento do Ring Muscle Up, a gente vai trabalhar, pode ser punho, pode ser ombro, pode ser cotovelo, pode ser cintura escapular, pode ser qualquer um desses, tá bom? Então, olhando para esse lado, que tipo de mobilidade que eu preciso ter? Flexão de punho, por exemplo, tá? Flexão de ombro, né? Eu tenho que ter esse movimento, eu tenho que ter extensão e flexão de cotovelo, então todos esses movimentos eu vou fazer. Qualquer mobilidade que me ajude a fazer esses movimentos vão me ajudar no movimento final, tá? Então, aqui eu vou olhar especificamente para o meu ombro, tá? Então, o ombro lá do aluno eu vou escolher ombro. E qual mobilidade? Eu tenho um arsenal gigante de mobilidades. Você vai especificar os seus, né, lá de ombro. Ah, eu tenho tais movimentos que é para ombro. E ver qual deles é o melhor, tá? Então, aqui vamos pensar no ombro. E eu escolhi o movimento que é o shoulder twist, que é de deixar a mão apoiada e fazer uma rotação pelo ombro. Então, o cotovelo vai apontar lá para cima e depois ele vai apontar lá para o chão. É natural alguns dos nossos alunos querer mexer a mão no lugar do ombro, tá? Porque eles não têm tanta mobilidade. E aí eles querem mexer pela mão. Não deixa mexer pela mão, escora e aí faz só o movimento do ombro com a rotação para dentro e para fora. Beleza? Então, cotovelo bem estendido. Eu trabalhei aqui de 20 repetições para cada lado, tá bom? Então, aqui já é o bastante para trabalhar a mobilidade aí do seu aluno. Perfeito? Depois, a gente vai pensar em ativação. De novo, quais são os critérios que a gente vai usar? O primeiro critério que eu gosto de usar é também levar em consideração a musculatura, né, e a articulação envolvida. Então, vou olhar. Ah, pode ser para o mesmo que eu fiz a mobilidade? Pode, tá? Mas, por exemplo, às vezes o seu aluno precisa de mais ativação de cintura escapular. E aí você vai escolher essa outra articulação, mas sem medo de errar, sabe, nesse sentido. Sendo uma articulação envolvida pelo movimento, ok. E levando também em consideração a similaridade com o movimento. Então, cumprindo esses dois critérios, fechou. Eu escolhi aqui de novo para o ombro especificamente, tá bom? Então, escolhi os mesmos dos ombros e eu coloquei duas bem parecidas lá com o que a gente vai usar, que é o ring roll, então 2 séries de 10 ring roll. Nath, qual que é o ring roll? Esse daqui, ó. Então, argola. Quanto mais deitado o meu aluno tiver, mais difícil vai ficar. Quanto mais em pé, mais fácil. Ele tem que tocar a argola no peitoral. Então, ele vai lá para trás, toca a argola no peitoral. É importante que a gente já eduque o nosso aluno a manter o corpo rígido, o corpo firme. Então, por exemplo, o glúteo já tem que estar bem apertadinho, travando o abdômen, estabilizando a escápula, não deixando ela relaxar. Tudo isso já vai educando o movimento. Tá? Então, 2 sériezinhas de 10 é o suficiente para manter uma ativação aí. E eu coloquei também o ring dip, tá? Então, 2 de 5.
Nath, ring dip, o que eu tenho que pensar aqui para o meu aluno? Se o seu aluno já consegue fazer o movimento do dip na argola, perfeito. Se ele ainda não consegue fazer, coloque ele para fazer na caixa. Então eu vou mostrar primeiro o ring, né, aqui na argola, e depois eu vou mostrar lá na caixa como que você pode adaptar para o seu aluno. Então, mesmo que ele comece com o pé no chão, assim como eu tô, ele vai tentar fazer a extensão e vai voltar controlando a excêntrica até encostar o ombro na argola, tá bom? Se ele não conseguir fazer um movimento, que na caixa já está muito fácil e na argola está muito difícil, eu posso colocar um elástico? Pode colocar um elástico, mas tenta fazer com que ele faça o máximo de força possível, tá? Não também use um elástico que praticamente o elástico faz toda a força por ele, ok? Então, 2 de 5 desse, tá? Então, 2 de 10 ring roll e 2 de 5 ring dip. Nath, precisa ser esse especificamente? Não pode ser outro estímulo? Claro que pode. Pode sim, a gente só está dando uma noção para vocês usarem os critérios e os movimentos que vocês têm aí de arsenal, tá bom? Beleza, então, continuando nas aulas individuais, a gente vai falar agora, mais rapidinho, a gente vai falar agora sobre fortalecimento de core. No fortalecimento de core, o que eu vou usar em critério aí? A similaridade com o movimento. Então, de novo, o movimento usa mais abdômen, mais posterior, mais anterior ou mais posterior, tá? Então, ou ele vai usar mais oblíquos. Então, tudo isso a gente tem que pensar, similaridade com o movimento. Por exemplo, no ring roll. No ring roll não, no movimento do ring muscle up. Eu uso mais o hollow ou mais o arch? Pensando em posicionamentos, eu uso muito mais o hollow, tá? Então, é importante às vezes trabalhar um pouco mais do hollow do que realmente do arch, perfeito? Então, olhar a similaridade com o movimento do aluno e também olhar para escolher esse exercício de core, levar em consideração que o aluno precisa aprender, né, ou aprimorar ou adquirir. Então, como que funciona? Nath, o meu aluno ele já faz o movimento, só que eu sinto que ele não consegue fazer muitos movimentos. Isso pode ser uma dificuldade aí que ele tenha no core, certo? Então, essa dificuldade que ele vai ter no core vai limitar o movimento dele. Então, por isso que é importante a gente ver o que o aluno precisa adquirir aí nesse movimento. No caso especificamente do ring muscle up, é importante também a gente pensar em elevação pélvica. A gente não fala bastante sobre potência de quadril, então a gente já vai educar essa potência de quadril do seu aluno desde lá do chão, beleza? Então eu coloquei aqui 3 séries de 25 repetições. Lembrando que esse treino que eu estou montando é para um aluno que é intermediário, tá? Então é um aluno que ele já tem uma consciência e uma força que a base já foi construída, tá? Agora a gente está aprimorando essa base, perfeito? Se fosse para o aluno de base, para o aluno iniciante, seria outros educativos, outros fortalecimentos de core, enfim, tá bom? Então, deixa eu pegar aqui a caixa. Para vocês conseguirem visualizar. Beleza. Então aqui, elevação pélvica. Eu vou poder fazer, vou fazer aqui em cima da caixa para vocês conseguirem visualizar melhor, tá? Mas pode fazer no chão tranquilamente. Então aqui, peso mais próximo do quadril que conseguir e ele vai subir, contraindo o glúteo e voltar. Nem relaxa no chão e já volta. Certo? Então, esse fortalecimento feito com bastante consciência vai ajudar ele lá no movimento final do ring muscle up. Nath, que outro abdominal que você passaria? Eu passaria, como eu já falei, hollow rocking, certo? Como eu já falei que a gente usa bastante hollow
no movimento, a gente vai fazer aqui também. Então, vou fazer aqui em cima da caixa de novo para vocês verem melhor. Movimento de rolo. Lembra o que eu sempre falo, não adianta. Canoinha, rolo, bosta, o ginástico vai ser bosta, não tem como ser diferente. Se eu não consigo fazer uma canoinha no chão, eu não tenho força, consciência ainda para fazer no chão, óbvio que quando eu for fazer o movimento em suspensão ou de cabeça para baixo, eu também não vou conseguir executar o movimento. Então é isso que a gente tem que fazer os nossos alunos entenderem, tá? Não adianta achar que, não, mas canoinha no chão é chato. Mas tem coisas que é importante a gente fazer, vai construindo a base com o seu aluno, certo? Olha eu aqui de novo. Isso aí, Robson. Muito bom. E outro, Nath, quais outros? Normalmente eu passo 1 de mobilidade, 2 de ativação e 3 exercícios de core, tá? Então o outro eu usaria o infra para fortalecer a parte infra e também os flexores. Então, daqui eu faria o infra. Tá? Beleza. Então, lembrando que eu demonstrei em cima da caixa só para vocês conseguirem visualizar melhor, tá? Não necessariamente tem que ser feito lá. Beleza. Pensei nessa logística toda de mobilidade, ativação e fortalecimento de core. Perfeito. Agora a gente vai para os educativos. Então, quais são os critérios que eu uso para escolher os meus educativos para os meus alunos lá? Perfeito? Primeira coisa, similaridade com o movimento. Eu estou cansada de ver coach, profissional de educação física passando um movimento para educar o movimento, que seria para educar o movimento do aluno. Vamos supor, ring muscle up, e aí a pessoa fica passando movimento na barra. O que acontece? O movimento tem que ser o mais próximo do movimento real, tá? Senão não adianta. Por exemplo, eu vou ensinar você a dirigir. Vamos mudar para vocês conseguirem assimilar o quanto isso é importante. Eu vou ensinar você a dirigir, beleza. Aí eu vou ensinar você a dirigir moto, beleza? Aí depois eu vou virar para você e falar assim, ó, tá, já aprendeu a dirigir moto? Perfeito, agora vai pro carro, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, tá? Pensar na hora de trocar marcha, como eu vou olhar pro retrovisor, é tudo muito diferente, por mais que seja dirigir. Então, um bar muscle up não é um educativo pro ring muscle up, tá? Porque eles dois são diferentes, por mais que o movimento, pensando em projeção do corpo, é basicamente o mesmo, mas os movimentos mudam, certo? Então não adianta ficar pensando que você vai passar um movimento de bar muscle up para educar o movimento do ring, tá? Óbvio que todos os movimentos que a gente faz no CrossFit vão ajudar a gente a conquistar um outro movimento, tá? Mas não necessariamente tem que ser um educativo. Educativo é o que o próprio nome fala. Ele tem que educar para o movimento real, certo? Então, similaridade com o movimento sempre. E levar em consideração que o aluno precisa adquirir e também aprimorar, tá bom? Então, nesse caso, nosso aluno é um aluno intermediário. Ele precisa aprimorar alguns movimentos, tá? Para ele conseguir conquistar o ring muscle up, tá? Nesse caso específico aí, nesse aluno imaginário que eu criei. Então, quais educativos que a gente pode trabalhar aqui com ele? Por exemplo, a fase excêntrica no ring, com pausa lá embaixo, usando bend, tá? Então, pode ser usando bend ou pode ser sem? Pode, se o aluno conseguir fazer sem, perfeito. Mas se ele não conseguir fazer sem, use o elástico. E por que controlar a fase excêntrica e fazer uma pausa lá embaixo? Esse controle de fase excêntrica, na verdade, ajuda a gente para várias coisas, mas especificamente porque no CrossFit a gente trabalha pouquíssima força excêntrica,
tá? Então, a gente já vai educando o nosso movimento, né, para controlar. Porque se a gente desce com tudo, a pausa fica mais difícil também. Então, se a gente vai descendo devagarzinho, quando a gente pausa, fica mais fácil, tá bom? Então, a gente vai pausar 5 segundos lá embaixo. Como, Nath? Assim, ó. Beleza. A gente vai daqui, vai lá em cima, desce controlando e sustenta. 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. Tá? Então, Nath, para que serve esse educativo? Você falou para olhar a similaridade do movimento. Para que serve esse educativo? Esse educativo é para aqueles nossos alunos que finalmente conseguem entrar depois de um longo e tenebroso inverno, param aqui e não conseguem estabilizar a argola. A hora que eles entram, eles deixam a argola escapar. Então, esse educativo é muito bom para quem está nesse patamar aí da dificuldade, tá? Nesse pontinho que ainda não está conseguindo conectar com o próximo. Então, isso daqui vai ajudar bastante. E também para alunos que entram e até conseguem manter, mas aí depois eles não conseguem fazer a extensão. Esse educativo vai ser bom para esses dois tipos de aluno aí. Beleza. Agora, a gente pode pensar também que para subir, beleza, o aluno travou lá. E agora o aluno não consegue subir na força. Vamos pensar aí nas mulheres, né, que tem bastante dificuldade para fazer o dip, a finalização do dip na força. Então, tem uma técnica, que é um keeping também, para a gente conseguir fazer o movimento, tá? Se a gente ensinar eles a fazer esse movimento, eles vão poupar bastante da força do braço deles. Ah, significa que eles não podem fazer estrito? Não, pode fazer. E não é errado também. Só que vai fadigar muito mais rápido o braço dele, tá? Então, é com isso que a gente tem que tomar cuidado aí, beleza? Perfeito. Então, agora a gente vai fazer um movimento de pausa e trazer o joelho lá para o peito. Então, aqui na argola mesmo, a gente vai descer, controlando a fase excêntrica, pausar lá embaixo e ficar pausado lá embaixo. Só que eu vou tentar trazer o joelho para o peito, tá bom? Então, daqui, ó, pausei, joelho no peito. Beleza? Só isso por enquanto, porque o seu aluno já vai entendendo como é para ser feito o movimento. Por quê? O movimento de keeping lá na argola, ele não é feito com a perna para baixo, fazendo a força para estender o joelho. Pelo contrário, ele é fazendo a força para flexionar o joelho, flexionar o quadril. Então, é para fazer força nos flexores de quadril, tá? E não lá no glúteo nessa hora. Porque se a gente fizer, né, dessa forma, a gente não sai do lugar. Então, o nosso aluno não vai conseguir chegar lá no movimento total. Por isso que é importante entender, educar esse movimento primeiro aqui no chão, tá? No chão ou na argola baixa. Perfeito. Agora vamos ver se esse aluno tem força o suficiente para fazer o dip. Se ele não tem força o suficiente para fazer o wing dip, a gente vai colocar uma base mais estável. Então a gente vai colocar ele em 2 caixas. Tá? Então, daqui, deixa eu ver se vocês conseguem ver as 2 caixas ali. Consegue. Então, daqui, ele vai fazer o dip. Normalmente, eu gosto de passar com 4 caixas. 2 embaixo, assim, desse jeito que igual tá, e mais 2 em cima, tá? Mas, aqui, para vocês conseguirem visualizar melhor, eu deixei dessa forma. Por quê? Porque eu consigo manter o joelho do meu aluno estendido, ele não apoia o pé no chão, tá? Assim, dessa forma, ele tem que fazer uma flexão de joelho para conseguir conquistar o movimento com toda a angulação necessária, tá? Beleza. A gente vai fazer o dip dessa forma. Uma mão em cada caixa,
flexiona a perna do seu aluno e desce, o ombro encostar na caixa e sobe. Tá bom? Então, ao mesmo tempo que o educativo anterior vai ajudando o meu aluno a dar aquela roubada pelo keeping, esse daqui vai dando força. Então, não é porque, beleza, eu arrumei um mecanismo para o meu aluno fazer menos força que eu vou deixar de trabalhar força com ele. Não, é importante que eu trabalhe essa força com ele também. Tá bom? Beleza. Fiz os estritos lá. Qual que é o próximo educativo? Eu posso educar o movimento dele agora com a puxada e com essa encaixada no final. Tá? Então, com esse dip position no final. Então, aqui, dessa forma. O aluno consegue ir já entendendo o movimento. Então, quanto mais deitado, mais difícil. Quanto mais em pé, mais fácil vai ser. O movimento começa como se fosse um ring roll, só que a puxada, ó, é aberta. Então, o cotovelo do meu aluno vai para o lado. O cotovelo do meu aluno vai para o lado e as argolas ficam retas, tá? E não palma da mão com palma da mão. Palma da mão sempre para frente. Abre como se você quisesse mostrar sua axila. Então, falar esse estímulo para o seu aluno. Cotovelo aberto, tá? E aí ele vai encaixar. Então, daqui, ele vai puxar e encaixar. Beleza? Então, joelho bem estendido, puxa, encaixa. Pontos de correção que você tem que mostrar para o seu aluno aí. Não deixe a perna flexionar, porque senão ele vai fazer o movimento pela perna. Só que quando chegar lá em cima, ele não vai conseguir. Aqui vai ficar fácil, só que lá em cima ele não vai conseguir, tá? Então, daqui, se ele flexionar a perna, ele vai fazer isso, ó. E o peso não vai ficar nada nas mãos. Não, o peso tem que estar o máximo nas mãos possível. Trava bem o joelho, puxa e entra. Beleza? Então, essa posição vai ajudar ele a entender como ele tem que fazer nas argolas mais altas. Perfeito? Muito bom. E o rendimento, como a gente faria? Se esse aluno já conseguir entrar no movimento, agora ele vai tentar aplicar todas essas técnicas que a gente fez aqui embaixo, lá na argola alta. Se ele não conseguir fazer o movimento do Ring Muscle Up completo, ele vai fazer com um grau de dificuldade maior, só que ainda aqui embaixo, tá? Então, ainda ele vai fazer um movimento de puxada com encaixe, só que sem estar, né, tão alto nas argolas lá, beleza? Às vezes pode subir um pouquinho mais a argola, mas não a ponto de não ter contato com o solo. Beleza? Tudo isso para aulas individuais. E para aulas coletivas, Nath? Basicamente a mesma coisa. Só que tem algumas coisas que a gente tem que adequar, certo? Porque dentro de uma aula coletiva, às vezes tem um aluno iniciante, o aluno intermediário, o aluno que começou hoje, o aluno, todo tipo de aluno possível. Aluno que tem facilidade para esse movimento, aluno que não tem, aluno que tem medo, aluno que não tem, aluno adolescente, senhor de idade, obeso, magrinho, tem tudo, tá? Então a gente tem que pensar no coletivo aí. Então na parte do aquecimento, que é a parte de mobilidade e ativação, basicamente continuaria a mesma coisa. O shoulder twist, né, que a gente trabalhou no começo lá, 20 para cada lado, ou, por exemplo, pode ser 3 séries, de 10 para cada lado, 10 remadinhas, né, 10 ring roll e 5 dips. Ou dip lá na caixa também, tá bom? Não precisa ser ring dip, pode ser na caixa ou no banco. Perfeito, então 3 voltinhas dessa já vai ser bom para aquecer. Por que é tão importante essa mobilidade e essa ativação antes da técnica? Tem gente, coaches, que fazem a parte técnica muito bem, só que eles esquecem de preparar para a parte técnica. Eu encaro muito a mobilidade como uma preparação para a parte técnica. Para o odd não? Sim. Só que pensa, logo depois da mobilidade e do aquecimento, tem a parte da técnica. Se eu ficar usando estímulo só lá do odd, a parte técnica acaba ficando esquecida, tá?
Então, é importante que a gente pense nessa parte aí. Não tem problema nenhum colocar algum aquecimento específico para o WOD, mas não esquece de colocar na técnica também, tá bom? Beleza. E depois, na parte técnica, eu gosto muito de fazer tudo no comando, tá? Porque isso vai ajudando a eu controlar a sala, porque a gente sabe que quem tem medo vai querer dar migué, não vai querer fazer, vai acabar ficando de canto. Quem tem medo vai pegar o celular, vai no banheiro essa hora, né? A gente conhece os nossos alunos aí. Então, para a gente continuar deixando eles motivados, independente se eles já forem alunos intermediários, avançados ou iniciantes. A gente tem que deixar uma aula, né, conduzir a aula para ficar interessante para ambos. Perfeito? Então, eu deixaria, primeiro, todo mundo eu faria no comando e depois eu soltaria um EMON para cada um fazer na sua intensidade, com o seu grau de complexidade. Como assim? Eu usaria os mesmos educativos, só que eu adaptaria ou deixaria mais difícil dependendo do aluno. Então, por exemplo, lá no caso, ó, vou abrir aqui de novo. Lá no caso dos individuais, né, das aulas individuais, a gente não trabalhou força excêntrica com pausa? Não foi isso? Então a gente fez a força excêntrica lá com a pausa para conseguir fazer o movimento. Eu faria da mesma forma. Para alunos intermediários, eu faria isso, né, às vezes com elástico, se ele precisasse. Para alunos avançados, faria sem elástico. E para alunos iniciantes, eu faria na caixa. Tá? Então, eu faria ou nas duas caixas, igual a gente trabalhou aqui, ou com uma caixa só. Para e fica lá embaixo. Beleza? Já conseguiu entender o estímulo lá. No próximo educativo, que é aquele de trazer o joelho no peitoral. Beleza? O que eu faria? Todo mundo para a argola. E aí, quem é iniciante, vai fazer só o movimento de uma perna, para ir entendendo o movimento, certo? Quem é intermediário, se precisar do elástico, pode fazer com o elástico. E quem é avançado vai fazer com as duas pernas sem precisar do elástico. Percebe? Dá para a gente adaptar sem deixar desinteressante para alguém, tá bom? No strict do box lá, mesma coisa. Para os avançados faria lá joelho bem estendidinho, duas caixas altas para eles fazerem. Para os intermediários, talvez faria na caixa mais baixa, assim para aumentar o controle deles. E para os iniciantes em uma caixa só, o tríceps banco. Beleza? E também agora nesse último educativo, dá para adaptar para todo mundo fazendo o mesmo. Só falar para eles que quanto mais em pé eles ficarem, mais fácil vai ser. E quanto mais deitado eles estiverem, mais difícil vai ficar. Então, alunos avançados vão fazer dessa forma e alunos intermediários de outra. Tá bom? Então, eu faria tudo isso no comando e depois eu soltaria um EMON de 3 ou 5 minutos. Depende muito de quanto tempo eu tenho nessa parte técnica, tá? Então, por exemplo, eu soltaria um EMON lá de 3 minutos, os alunos avançados fariam 2 ring muscle ups por minuto, por exemplo. Para os intermediários, faria ou um ring muscle up, 1 minuto sim, 1 minuto não, por exemplo. E os alunos iniciantes iam fazer na argola, igual eles fizeram no educativo anterior, tá? De 2 a 3 movimentos, por exemplo. Tá bom? Então, tá vendo como é só a gente ter esse tipo de preocupação. O professor Romário falou que exatamente usa esse tipo de preparação. É importante que a gente pense no contexto todo, sabe? Às vezes eu vejo muito coach fazendo isso, pensando lá em usar o aquecimento já para preparar para o WOD, só que tem muita coisa aí no meio, tem box que coloca, por exemplo, aqui na Kahoot. Nós colocamos tanto a parte técnica quanto a parte de força nesse meio. Tá? Então não adianta aquecer só ou fazer mobilidade só para o WOD. Então é importante que a gente pense aí. Não que tenha que ser só a parte do aquecimento específica para a técnica. Não, mas pensa na técnica, que é uma coisa que vem logo em seguida do aquecimento. Certo? Bom, falou o Messi. O Messi estava aqui.
Beleza, galera, então, basicamente é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, agora é a hora. Vamos esperar 2 minutinhos aí, tem um delay, mas basicamente é nisso tudo que a gente tem que pensar. É bem complexo, realmente, é muita coisa para a gente pensar, mas é prática, sabe? Às vezes a gente dá trabalho, é o que eu falo, sim. Dá trabalho periodizar, dá trabalho montar treino, só que eu especificamente, falando pela Natália, eu piro em programar treino. É uma coisa que eu amo programar treino. Por quê? Porque eu acho que é onde a mágica toda faz sentido, né? Eu acho que, porque quando você programa, você vai aplicando os testes e vai vendo que aquilo está trazendo resultado para o seu aluno, significa que você está no caminho certo, né? Eu fico entendendo, não consigo entender como as pessoas não periodizam, não fazem essa programação, não têm essa preocupação com os treinos e como que elas medem, né? Como que elas sabem se isso está sendo bom ou não para o aluno delas, se isso está resolvendo o problema ou não, porque às vezes a pessoa se acomoda. A pessoa fala, ninguém está reclamando, é porque está bom. E não necessariamente, a gente sabe que o índice de pessoas que não reclamam, mas estão insatisfeitas é muito grande. Tá? Então a gente tem que pensar e priorizar sempre muito isso. A gente está aqui para quê? A gente está aqui para trazer resultado para o aluno, não está? Então, já que a gente está aqui ele só contratou os nossos serviços, ele só chegou até a gente porque ele enxergou de alguma forma que a gente poderia encurtar ou acelerar o caminho dele em relação, né, em direção aos objetivos dele, tá? Então, se ele confiou a nós essa responsabilidade, é importante que a gente cumpra com isso, certo? Então, eu acho que é isso, galera. Ninguém falou mais nada, eu acho que ninguém tem mais nenhuma dúvida. Fico de olho aí que sempre tem uma galera que não foge da aula, que vem sempre, não importa o que aconteça. E é isso aí, galera. Fico muito feliz mesmo. Qualquer coisa, só me mandar, se lembrou depois da aula alguma coisa, só me mandar um direct, que todo mundo sabe que eu respondo mesmo o direct e a gente vai trocando ideia aí, beleza? Valeu, muito obrigada. Fechou, galera.